Boa tarde a todos. Que Deus abençoe esse nosso propósito de aprendizado, né? Essa tarde nossa de companheirismo, né? De aprendizado solidário, né? A gente acaba aprendendo sempre com o palestrante, com as conversas, com as perguntas. E eu vou dar alguns recadinhos. Eu acho que da sexta a gente, não sei se vale sempre a pena reforçar, né? Porque as cestas são tão importantes, porque a gente ajuda, são 70 famílias e crianças, e tem alguns alimentos que estão faltando agora para o mês de dezembro para completar as cestas. O leite em pó, o óleo, o arroz, o macarrão, biscoitos, farinhas de trigo, mandioca e milho, feijão e sal. Aí quem puder contribuir, não precisa trazer tudo. Trazer um só já. Praticamente, né? Porque, se vocês perceberem, são os elementos básicos de uma cesta, né? O feijão, o sal, o arroz, o óleo, tá? Então, quem puder trazer alguma coisinha já é bem-vinda, tá bom? Vamos agora nos tranquilizar, cerrar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos ao alto e estar presente para receber a lição que nos será dada nesta tarde. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do aprendizado. Agradecemos, Mestre, por estar entre nós e por nos orientar sempre com todo o seu Evangelho, que há 2000 anos nos serve como diretriz no bem, na evolução e no amor, não apenas a nós mesmos, mas ao nosso próximo e ao nosso Pai. Que possamos estar aqui, neste ambiente já preparado para nós, com nosso coração aberto e nossa mente aberta para receber pérolas de ensinamento de vossos emissários, e pedimos que ilumine o nosso irmão, para que ele possa ter a clareza de nos transmitir a lição. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, que assim seja, graças a Deus. E agora nós ficamos com a Kio, que vai fazer uma palestra sobre conflitos. Seja bem-vindo, boa tarde. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraterno. Muito feliz, muito alegre de estar aqui com vocês, para a gente estudar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho, quiçá plantarmos algumas sementinhas da nossa querida doutrina dentro dos nossos corações, nas nossas almas. E o tema, como a Cris falou, conflitos. É um tema, é um assunto que existe há tanto tempo, né? Desde os primórdios da humanidade, mas hoje em dia, em função do que nós estamos vivendo a nível mundial, a nível de nosso país, ele se torna extremamente atual. E ele é baseado no texto Momento Espírita, que o autor do texto ele se baseou no Sinal Verde, no livro Sinal Verde, do André Luiz, no livro Uma Razão para Viver, do Richard Simonetti, e no Dicionário da Alma, do Chico Xavier. Então, embasamento bibliográfico aí é forte. Bom, quando a gente fala em conflitos, se a gente for buscar o significado dessa palavra lá no dicionário da língua portuguesa, a gente vai encontrar conflito, altercação, desordem, pendência, choque, embate, luta, oposição, disputa. Não tem uma palavra que soa gostoso na gente, não é verdade? Essas são palavras duras, palavras que até dói no ouvido, dói na gente, começando por conflito. Mas é isso mesmo o significado dele. E quem é que aqui já tem, vamos fazer
uma pesquisa pequena. Quem é que já teve aqui um momento de conflito, um instante de conflito em toda a sua vida? Levanta a mão. Quem já teve? Eu levanto as duas. Olha, nessa pequena brincadeira, a gente tem o nosso primeiro ensinamento, que o conflito, ele faz parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Com maior ou menor frequência, eles acontecem. Então, esse primeiro ensinamento, pessoal, é o seguinte: já que acontece, já que nós vamos ter que vivenciar isso, vamos vivenciá-lo de uma forma serena, de uma forma harmônica, e, se possível, usar esses conflitos, que nós podemos chamar de desafios, não de problemas, de entraves, de dificuldades, não, de desafios, de uma forma positiva para nós. E dá para ser feito isso? Vamos falar aqui, mas dá para fazer os conflitos serem positivos para nós? Dá. E nós vamos conversar um pouquinho como a gente consegue fazer isso. O nosso primeiro grande conflito que acontece em nossa vida, sabe qual que é? Primeiro, quando a gente está lá no útero da nossa mamãe, a gente está como um feto, a gente está lá encolhidinho, bonitinho, né? Quentinho, bem alimentado, protegido, feliz da vida lá. Nós ficamos lá, em média, 9 meses, né? Protegidos, tudo perfeito. André Luiz, inclusive, Kardec fala, inclusive, no Livro dos Espíritos, que nós, nesse estado fetal, nós estamos no estado vegetativo, animal, e depois dos 9 meses, mais ou menos, entramos no estado hominal. Aí acontece o nosso primeiro grande conflito. Por quê? Numa cesariana ou num parto normal, nós nascemos. Aí o médico corta nosso cordão umbilical, nós perdemos toda aquela proteção que a gente tinha da mamãe querida. Tiro. Pior ainda, depois disso, depois que o médico nos tira, ainda nos dá uma palmada no bumbum. E aí nós temos, então, o nosso início da nossa encarnação, nossa bendita encarnação. Mas é o primeiro conflito que a gente tem, porque a gente não quer sair de lá. A gente quer ficar lá. É tão gostoso, tão confortável. Então, esse é o primeiro grande conflito que nós temos aqui como encarnados. E aí vem. Então, vamos refletir um pouquinho sobre os conflitos. Os motivos dos conflitos. Nossa, tem um monte, né? O meu amigo falou assim, olha, dá para levantar as duas mãos, tudo quem puder falar dos conflitos. É verdade. Eu vou citar só alguns motivos dos conflitos, para a gente só refletir juntos sobre isso. Motivos financeiros. Quantos conflitos não existem por causa de dinheiro? Motivos políticos, não vamos nem falar, né? No mundo, e agora aqui no Brasil, que nós estamos vivendo. Né? Econômicos. São tantos exemplos. Por exemplo, um que eu posso citar muito forte é o poder econômico da indústria farmacêutica. Tudo isso que a gente consome de exames, remédios, esse mundo afim, eles têm uma força tremenda. Conflitos raciais. Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos cidades inteiras em revolta, onde a minoria negra se revoltando contra a polícia. A gente vê isso. Conflitos religiosos. Infelizmente está acontecendo. Vimos agora na França, em Paris, onde se mata, onde se destrói, em nome de uma entidade superior, de um Deus, de alguma ideologia religiosa. Conflitos pessoais, a gente tem briga de namorado, marido e mulher, sempre. E nos relacionamentos familiares? Eu, pelo menos, tenho um monte. Acho que todo mundo também tem. Um pouco, muito também tem. Mas se a gente peneirar tudo isso daí, juntar tudo isso, pessoal, esses motivos, nós vamos cair em 2, que são aqueles 2 que o Kardec e o Fenelon colocam lá no Livro dos Espíritos, que são as chagas da nossa humanidade aqui no planeta Terra: orgulho e egoísmo. Está sempre focado nisso. E como é que as ocorrências, as formas de ocorrerem os conflitos?
Elas podem acontecer entre pessoas totalmente desconhecidas? Pode. Quem é que dirige aqui? Quem é motorista? Quando a gente senta no carro, a gente veste, estou falando da gente, eu também, a gente veste aquela couraça como se fosse a armadura do Dom Quixote de La Mancha, o que seja, né? E sai pela rua, perde a identidade e nos tornamos anônimos nos conflitos do dia a dia no trânsito. Conflitos profissionais, quem trabalha aqui sabe disso. Eu já sou aposentado, mas vivi isso também, né? Com chefia, com colegas de trabalho, com fornecedor, com cliente, tudo mais. Conflitos de amizade também tem. Conflitos graves, inclusive. Veja o que as torcidas organizadas de futebol fazem entre si. São amigos de futebol. Vejam, esse é um exemplo do que acontece. E entre familiares nós já comentamos, e aí vai ficar uma interrogação. E conflito consigo mesmo? Interrogação, nós vamos falar sobre isso. Participantes de conflitos. Pode ser desde milhões, milhares, centenas, ou de unidade. Eu já falei aqui numa outra palestra, porque foram números que me assustaram muito, e vale a pena a gente repetir, para a gente ver se a humanidade não faz essa bobagem outra vez, que foram as 2 grandes guerras mundiais. E não sei se vocês se recordam, eu falei que a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, de 1914 a 18. Envolveu 70 milhões de militares e morreram ou desencarnaram 9 milhões. Daí a gente estudou, progrediu, pesquisou, desenvolveu tecnologia, a indústria, medicina e tudo mais. 21 anos depois, mesmo assim, a humanidade decretou a Segunda Grande Guerra, sendo Hitler um dos maiores causadores. Vocês percebem que sempre aí está ligado ao orgulho e egoísmo? Hitler, o que era? Ele era. Ele quis conquistar o mundo. E nessa Segunda Grande Guerra, de 1939 até 1945, durando, portanto, aí 6 anos, envolveu 100 milhões de militares. E desencarnaram, os historiadores falam, de 50 a 70 milhões de pessoas. E aí vem o nosso segundo ensinamento para nós refletirmos. E num caso de uma terceira guerra mundial aqui no planeta, o que vai acontecer? Deus é muito bom de um lado, né, Matilde? Ele deu o livre-arbítrio e deu a capacidade, que é o nosso princípio de espíritos inteligentes, para evoluir. Só que Ele nos deu também o livre-arbítrio. O que nós fazemos com tudo isso, Ele deixa nas nossas mãos. E por incrível que pareça, na época do John Kennedy e do Nikita Khrushchev, eu lembrei daquele... O mundo quase entrou numa terceira guerra mundial. Foi por um fio. Isso. Então imagine, é para nossa reflexão. E vocês podem falar aqui, mas como é que eu posso ajudar? Muito nós podemos ajudar. Muito. Você fala, como? Nesse caso, né? Se o mundo é desse tamanho, os países, o Brasil e eu aqui, como é que eu posso ajudar? Quando a gente entra aqui na casa, pessoal, nós não sentimos um ambiente muito bom? Paz, harmonia. Será que é responsabilidade só dos amigos espirituais que estão aqui sempre aqui? Que eles estão sempre trabalhando aqui? Né? É uma segunda casa em cima da nossa? Será que é responsabilidade só deles? Não, não é. Nós também, quando viemos para cá, a gente vem com o espírito, quando a gente ouve a dirigente aqui falando, nós nos sintonizamos com a espiritualidade. Nós filtramos os nossos sentimentos, nossos pensamentos. E emanamos energias positivas, e isso fica aqui no ambiente, junto com os amigos espirituais. E isso nós podemos fazer em todos os lugares. Depois nós vamos falar muito no nosso lar, na nossa casa, em casa também. Na rua, no trabalho, no clube, em todos os lugares. Então, quando o dirigente vem aqui e fala,
Amigos, irmãos, vamos vibrar pelo nosso planeta, que ele precisa de ajuda, né, devido a tudo que nós estamos fazendo. Vamos emanar boas energias. Cada um que emana isso melhora o que a Joana de Anjos chama de psicosfera, o ambiente espiritual. É como se fosse um centro espírita gigantão. E a gente consegue melhorar. Vamos vibrar para os nossos dirigentes, principalmente aqui no nosso país, para que consiga ser claro, que consiga seguir os ensinamentos de Jesus na sua gestão. E a gente joga essa energia também. E tudo isso flui. Isso que eu estou falando não é mentira, porque nós sentimos isso aqui no Centro Espírita. E se a gente for em outros templos também, igrejas católicas, templos budistas, templos evangelistas, seja o que for, quando você entra lá, você sente uma atmosfera diferente, porque todos que vão lá estão pensando diferente, estão emanando diferente. Todo mundo muito centrado e firmado nos ensinamentos de Jesus. Isso muda a psicosfera. Então nós podemos fazer muito nesse caso também. Em casa, no Evangelho do Lar, quem faz o Evangelho do Lar, coloquem uma pontinha também para pedir pelo mundo, pedir pelo nosso país. Nas suas orações diárias, quem faz de manhã à tarde, também coloque um pouquinho isso. Isso dá um resultado fantástico. Quiçá evite uma terceira guerra mundial. Por quê? Numa terceira guerra mundial, acho que a gente não vai estar aqui para contar a história. Bom, esse foi um parênteses aí, né, no nosso tema. E a gente falou então, nós vamos falar nos dois extremos, né? O conflito de milhões, que nós acabamos de falar, e vamos falar também do conflito unitário. Pode ser dois? Pode. O mais tradicional é marido e mulher, né? Esse é o mais comum. Mas pode ser de um também. É o autoconflito. É o conflito com você mesmo. Isso acontece? Acontece. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Por que esses conflitos acontecem entre a gente, né, no nosso íntimo? Por quê? Nós temos as nossas limitações. Eu fiz uma listinha aqui, né, que podem gerar esses altos conflitos na gente. As nossas limitações, muitas vezes a gente não fica satisfeito com as nossas limitações. Nós queremos mais, achamos que podemos mais, né? Nossos desejos, nós queremos ter, queremos fazer, e não, algumas vezes não conseguimos. Nossas necessidades, muitas vezes nós criticamos o Pai porque nós pedimos nossos desejos, esquecemos quais são as nossas necessidades, Ele dá as nossas necessidades, e a gente muitas vezes entra em conflito. Nossas perdas muitas vezes acontecem também, não nos conformamos com isso, a perda de um ente querido, a perda de um bem material. Mesmo com as nossas conquistas, muitas vezes temos conflitos, a gente queria mais. Chegamos, conseguimos um cargo, um salário, queremos mais. Nossos fracassos, esses são mais difíceis, a gente briga mesmo, né? Fica revoltado com todo mundo. Nossos questionamentos, muitas vezes não temos respostas. A doutrina nos dá essa resposta. Precisamos estudar um pouquinho, mas nos dá. De onde viemos? O que e para que estamos aqui? E para onde vamos? E, finalmente, nossas dores de consciência. Agora, para juntar tudo isso daqui, vocês lembram que eu sempre gosto de contar casos, histórias, lendas, mas eu adoro contar fábulas. Fábulas eu acho assim maravilhosas, né? Porque você sempre começa com "era uma vez", né? E termina com a moral da história. A moral da história normalmente nos choca um pouco, né? Que ela vem dar assim um ensinamento muito forte a gente, mas é muito gostoso, né? Era uma vez, me lembra os tempos de criança. Então, hoje eu não vou contar Era uma vez uma lenda chinesa, não. Meu amigo Rômulo fala que quando a gente não sabe a origem de uma lenda, de uma história, a gente fala que é chinesa, porque lá tem os templos chineses, os pagodes, não. Mas dessa vez não vou contar nada de origem chinesa, não. É uma lenda, uma fábula, desculpe, uma fábula indígena. Eu peguei na internet, né? E chama-se conflito íntimo,
a fábula dos dois cachorros. Então, era uma vez uma aldeia indígena que não tinha contato com os homens brancos, nada. Vivia na sua natureza, na sua realidade. E lá tinha um índio, um jovem de 13, 14, 15 anos, que, como todo jovem, né, adolescente, muito inquieto, muito desejoso de conhecer as realidades, impaciente, contestador, né? E ele arranjava encrenca com todo mundo, né? Vivia discutindo e com ele mesmo, não se achava. Um dia ele ficou muito exacerbado, muito nervoso, ele foi conversar com o índio mais sábio da aldeia, que era o pajé velho. Chegou lá e falou: pajé, me ajuda, né? Eu brigo com todo mundo, discuto com todo mundo, não estou contente, não tenho paz, não tenho harmonia, até comigo mesmo, né? O que eu posso fazer? Como é que eu posso melhorar isso? E ele fala assim: afinal, pajé, como ser uma pessoa de bem, ser um homem, um índio honrado, se ainda trago no peito tantas paixões e tantas fragilidades morais? Né? Tantos defeitos, fraquezas, tantos erros. Parece a gente, né? Aí o pajé olha para ele fixamente, medita. Vou chamá-lo o índio aqui de Poti. Fala: meu querido Poti, acho que você não sabe, mas dentro de nós existem dois cachorros. O cachorro mau e o cachorro bom. E os dois são extremamente ferozes e vivem continuamente se degladiando. Vivem brigando. Poti, você sabe qual desses dois cachorros vence a luta? Poti, jovem guerreiro, o que ele fala? Olha, quem tem mais força, quem tem mais destreza nas artes marciais, arco, flecha, ou mais ágil, ou mais esperto. Aí o pajé fala: não, Poti, não é nada disso. Vence a batalha o cachorro que mais nós alimentarmos. O cachorro que você mais alimentar vai vencer essa batalha dentro de você. E aí vem a moral da história, né, pessoal? A moral da história aí dói um pouquinho, mas é importante para a gente sedimentar tudo isso, né? Aí eu fui buscar, eu mudei um pouquinho a moral da história, porque eu fui buscar lá no Paulo de Tarso, lá na carta aos Coríntios que ele fez. Porque a moral da história tem que ser resumida, né? Tem que ser curtinho, objetivo e dar um ensinamento. Moral da história, nessa que nós contamos, né? Desta fábula. Tudo nos é permitido, porém, nem tudo nos convém. Cada um escolhe o seu caminho. Use o teu livre-arbítrio com sabedoria. Você alimenta o cachorro que você quiser. Estão lá. E nesse alimentar é que surgem os conflitos. Quando você alimenta mais o seu cachorro mal, o que acontece? A luzinha amarela acende, quando na luzinha vermelha acende a nossa consciência. E aí surgem os conflitos. Mas, pessoal, por incrível que pareça, agora que eu vou entrar no texto do Momento Espírita, porque lá ele fala sobre conflitos, mas ele foca muito sobre o conflito na família. Mas dá tempo. Então, ele fala, o autor fala o seguinte: um dos graves problemas da criatura humana é a convivência no lar. Os conflitos em família acontecem? Acontecem, sim. Agora, por que será que nós estamos juntos nessa família que nós temos aqui, nessa vida encarnada? Lembrando, né, que nós temos outras famílias. A família espiritual é outra coisa. Estou falando da família encarnada, família material. Aí o autor fala: o parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado. Nós já ouvimos isso de outros palestrantes, né?
Quando eu comecei o curso aqui de doutrina espírita, agora eu vou contar um segredinho, né? Minha primeira professora, sabe quem foi? No primeiro ano de doutrina? A minha querida Matilde. E ela e a Tânia. E elas vinham, repetiam, liam, falavam, vinham lá para a gente aprender um pouquinho essas coisas, né, dona Matilde? Matilde, eu com muito orgulho estou aqui hoje, sabendo que eu fui seu aluno, e graças a você e a Tânia eu estou aqui. Viu? Isso eu não posso. Muito obrigado. Então, quando o autor, vou repetir, fala assim, o parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e de refazimento de erros do passado, de resgate de erros do passado. Aí, pessoal, nós estamos abrangendo mais 2 princípios da nossa querida doutrina. Primeiro foi o princípio do livre-arbítrio, né? Nós já falamos quando falamos sobre a fábula. E aqui nós vamos ter o princípio da lei de causa e efeito, né? E das reencarnações sucessivas, que os autores chamam de pluralidade das nossas vidas, esse nome é bonito, que são as nossas reencarnações sucessivas. E a gente vem aqui, então, para resgatar, para aprender. Por quê? Quando a gente está lá na erraticidade quando a gente está lá no plano espiritual, se preparando, implorando para encarnar, a gente está lá estudando, se aprimorando, quando já está melhor, né? Sendo que não está ainda aprendendo em outras regiões um pouco mais doloridas, né? Mas aí, quando chega o momento certo, os mentores, os dirigentes espirituais nos chamam e fazem aquela famosa reunião, eu chamo a famosa reunião do sim, sim. Porque eles vêm e falam, você quer encarnar? Você quer reencarnar? A gente fala, sim, quero. Você quer enfrentar aqueles desafios? Sim, quero. Você vai passar por aqueles desafios de fumo, de bebida, de mulheres? Sim, eu vou passar. Você vai aturar aquele seu cunhado que você não aguentava em outra encarnação, aquele parente assim, assim? Sim, também eu vou aguentar. Você vai vencer suas provas de pobreza, humildade, fazer a caridade, a bondade? Sim, vou. Então é tudo sim, a gente fala assim para tudo lá em cima, né? E a gente vem. Só que quando chega aqui, ainda bem que alguns sims viram não, nem todos, graças a Deus, né? Mas muitos sims viram não. E aí é que está o nosso aprendizado, pessoal. Não vamos deixar esses sims virarem não, principalmente na nossa família. Vocês falam, por que tem parente difícil, né? Tem aquele parente que você não consegue, umas vezes, você não sente, nem se sente bem olhar. Alguma coisa não bate. E tem aquele parente que você olha de longe, você quer abraçar, você quer estar junto, você tem muito amor e quer estar lá. O autor explica, então. Parente difícil é aquele, não é só aquele que está nos fazendo alguma coisa, ou está fazendo, ou fez alguma coisa para nós, não. Nós também podemos ter feito alguma coisa de ruim ou de mal para ele também. E a gente vem junto para quê? Para aquilo que eu falei, aprender, resgatar e principalmente se perdoar. Se perdoar. E os parentes que a gente tem, a gente chama de parentes afetos, que a gente se dá tão bem. Eles vêm com a tarefa de nos ajudar e aos outros parentes de passarmos por essas provas, algumas vezes expiações, esses desafios. Então a nossa casa, nosso lar é como se fosse uma escola. E os parentes difíceis como professores. E os parentes afetos, aqueles que nos ajudam, que nos suportam, que cuidam de tudo isso. O autor fala o seguinte, no texto do Momento Espírita. No lar, no trato com os familiares, pensemos que, se estamos juntos,
motivos imperiosos existem. Assim, não percamos a oportunidade de desculpar, acertar e perdoar. Sobre perdão, pessoal, eu gosto de falar agora uma coisa que é para a gente refletir também. Perdão é importante? É muito. É o ensinamento de Jesus. Perdoar 70 vezes 7, mas não é 490, não. É indefinida. Né? Agora, ele também fala, Jesus também fala muito forte, não julgueis para não seres julgados. Porque ele sabia que a gente não ia conseguir parar antes. A gente ia até lá embaixo e lá embaixo ia ter que perdoar. Porque vamos pensar juntos, pessoal. Quando eu vou perdoar alguém, né, vou perdoar a Patrícia. Brincadeirinha, Patrícia. Vou perdoar a Patrícia por alguma coisa que ela me fez. Isso quer dizer assim, se eu vou perdoá-la, é porque eu acho que ela fez alguma coisa ruim para mim. Eu já condenei. Ela fez uma coisa ruim para mim, mas eu vou perdoá-la. Então, para perdoar, eu já condenei. Para condenar, eu tive que julgar. Aí eu julgo, será que a Patrícia fez alguma coisa boa para mim? Não, fez. Aí já condenei, aí eu vou perdoar. Mas para julgar, a gente precisa acusar. Então eu começo lá atrás, pensando assim, nossa, a Patrícia fez tal coisa para mim, ruim. Primeiro eu acuso. Depois vou julgar. Mas será que ela fez por bem? Fez sem querer? Fez por mal? Premeditou? Não fez? Não, premeditou. Então eu condeno. Aí já vou para outra questão. Julguei, já condenei. Mas depois eu falo, eu sou tão bonzinho, sou tão caridoso, eu sigo tantos os ensinamentos de Jesus que eu vou perdoá-la. Pessoal, vocês imaginem esse processo todo dentro da família. Entre parentes, irmãos, irmãs, pai, mãe, marido, mulher, todo esse processo andando dentro de casa, não é assim em 3 segundos que eu fiz essa brincadeirinha aqui com a Patrícia. Esse processo é dolorido, dói, cria rancor, cria mágoas, cria um ambiente. É um ambiente bom que vai ficar na família, a psicosfera vai ser positiva? Não. Vai ser terrível. E nós podemos evitar isso. A gente está vendo como. Depende de nós. Nós não precisamos chegar a isso. Jesus falou, vamos perdoar, porque tinha gente que nem perdoava, levava isso daí para frente e ad infinito. Não, pelo menos perdoa, quebra, né? Mas se a gente puder quebrar na hora da acusação, evita todo esse desgaste, esse ambiente ruim em casa, na família. O autor também fala, né? O lar é a célula para o mundo. O lar é o coração do organismo social. E em casa começa a nossa missão no mundo. Então, pessoal, vamos tratar a nossa casa como um templo, como um verdadeiro templo. Se nós conseguimos fazer esse ambiente tão bom, tão positivo aqui no Centro Espírita, na Casa do Caminho Santana, por que a gente não vai conseguir fazer em casa? Deus nos dá essa qualidade. Deus nos dá esse poder de fazer isso. Não só em casa, mas em todos os lugares. Depende da gente. E aí tem os conselhos, né, os aconselhamentos que vêm de Jesus, outros do Kardec, de como fazer isso daí. Muitos nós já conhecemos, né? Acabamos de falar. Né? Evangelho no lar, orações, né? Pensamentos positivos. Mas tem 2 regrinhas que eu gosto muito de lembrar, que vocês também conhecem, e faz muito efeito mesmo. Quem assistiu o filme Nosso Lar aqui, lembra quando o André Luiz estava lá chegando, né? Ele dá um conselho que ele fala, olha, coloque água na sua boca. Né? Eu não lembro se ele recebeu o conselho ou ele deu o conselho, não lembro bem. Recebeu o conselho, recebeu o conselho. Né?
que isso quer dizer para nós hoje? O que a gente pode falar sobre isso é o seguinte, pessoal. Toda vez que a gente entra numa discussão com alguém, principalmente com um familiar, por que com um familiar é mais difícil? Porque a gente tem intimidade. No trabalho, no clube, a gente não tem tantos conflitos quanto a gente tem em casa. Porque em casa está vendo toda hora, a gente tem a liberdade, vai ver que é parente, vai. E aí, quando tem as discussões muito fortes, né, a gente começa com a razão. Né? Então, se você está discutindo com o seu filho, sua esposa, algum assunto, você está pensando e falando. Aí a discussão vai se tornando um pouco mais calorosa, mais calorosa, mais calorosa. Aí, pessoal, começa a haver uma troca. Da razão, a gente começa a ir para a emoção. E quando a discussão muda da razão para a emoção, aí saem as maiores bobagens que a gente faz, né? A gente xinga, a gente fala quando não acontecem coisas piores, né? Porque aí é totalmente domínio da emoção. E nós temos essa capacidade de controlar muito, muito mesmo. Só lembrar esse conselho que o André Luiz recebeu, na forma simbólica de colocar água na boca. Quando vocês veem que a discussão está se tornando muito acirrada, falar, tá bom, eu vou pensar no assunto, depois nós conversamos. Pronto. Deixa mais tarde, quando os ânimos estiverem serenados, e tudo volta. Porque quantas vezes, já aconteceu comigo, pessoal, muitas vezes, a gente não fala uma bobagem, depois dá aquela dor de consciência, dá aquele conflito que eu falei, e a gente volta a tudo. Uma coisa que a gente nem queria falar, mas a gente é dominado pela emoção e vai. Então é um conselho muito simples. Nossa, e é tão... Parece difícil, né? E é mesmo, pessoal. Mas é uma coisa simples. Dá um tempo, dá um break e fala, tá bom, vou pensar no assunto, depois nós conversamos. Pronto. E um outro conselho prático que eu também procuro seguir, na maioria dos casos, quando consigo, né, é aquela regrinha do Sócrates. Vocês lembram que eu contei a historinha do Sócrates aqui para vocês? Não? Não contei? A regra do Vebone, do Sócrates? E acho que ninguém está lembrando. Eu vou contar, então. Dá tempo. Conta a história que o Sócrates, né, um dia ele estava andando lá por Atenas. Sócrates, aquele grande filósofo grego, ele estava em Atenas andando e ele ouve uma voz atrás dele chamando, Sócrates, Sócrates, preciso falar com você. Ele para, aí chega um aluno dele. Sócrates, eu tenho uma notícia muito importante para te contar. Sócrates fala, é? Sim. Eu preciso te contar isso agora. Falando, peraí, então antes de você me contar, vamos fazer um filtrozinho. Vamos usar as 3 peneiras. O aluno dele fala, mas Sócrates, o que são essas 3 peneiras? Você vai aprender. Veja, isso que você vai me contar, você tem certeza absoluta que é verdade? O aluno dele fala, Sócrates, eu não tenho muita não, porque eu também ouvi. Bom, então você não tem certeza que seja verdade. Foi a primeira peneira. Não é certeza que seja verdade. Segunda peneira, isso que você vai me contar é bom para mim, para você ou para a pessoa de quem você vai falar? Na verdade, não é não, só que é muito ruim, é uma péssima notícia. Bom, então não é bom, não. E a terceira peneira é, isso que você vai me contar é necessário que eu saiba, é necessário que você me conte, ou é necessário para a pessoa de quem você vai contar? O aluno dele pensou, falou assim, Sócrates, na verdade não. Então ele deu um sorriso e falou para o aluno dele, então, não me contes, siga seu caminho, que eu quero caminhar sob esse sol brilhante e gostoso, e foi embora. Essa historinha, pessoal, é para a gente poder filtrar tudo isso que a gente está recebendo de informações negativas. É um assombro, não é? Infelizmente, são notícias que estão acontecendo. A gente liga o rádio, a televisão, a internet. Vocês já contaram? Eu já tive a paciência, algumas vezes, contar assim, 10 minutos do noticiário, quantas notícias boas e ruins. Todas ruins. Não tinha uma notícia boa.
Isso não quer dizer que a gente não deva assistir o noticiário. Precisamos, nós precisamos estar informados do que está acontecendo no mundo. Mas podemos assistir uma vez só o noticiário. Mas não precisamos assistir o Tatena, eu não sei os outros lá, São Paulo Urgente, não sei o que urgente, aquilo que só fala de crime, de violência. Nós não precisamos assistir aquilo lá. E tudo isso dentro de casa, quando você começa a assistir, o pior, quando você assiste tudo isso, depois vai para a mesa de refeições, senta todo mundo, aqueles que não estão digitando no seu smartphone estão falando sobre as notícias ruins. Vocês imaginam como fica o clima dentro de casa, o astral? É aquilo que nós falamos lá sobre ambiente espiritual. Então, quando a gente usa esse filtro, ele limita isso. Você fala, aqui, como é que eu vou usar isso? Eu usava isso no meu trabalho. Usava mesmo. Multinacional, grande, vocês sabem o número de fofocas que existem lá dentro, principalmente profissionais, é incontável. A gente ia na hora do café, alguma coisa assim, nossa, aí vinha, sempre vinham lá. Vocês sabem da última, sabem o que está acontecendo? Lógico que eu não ia falar, peraí, vou passar você pelas 3 peneiras, se você passar, você me conta. Eles iam me levar para o ambulatório médico, né? Falaram, você está maluco? Não, mas eu pensava, o que é? É alguma coisa boa, ruim? Ah, não, é péssima, sobre o chefe, uma fofoca e tal. Ou você desculpe, mas eu estou com um serviço urgente lá na mesa, preciso lá digitar agora, depois você me conta. E embora. Ou estou apertado para ir no banheiro, preciso ir no banheiro agora, depois você me conta. Vai embora. Eu estou usando a regra do Sócrates, filtrando aquilo. Vocês imaginam isso vindo na gente o dia inteiro, bombardeando a gente? Faz bem, pessoal? Não faz. Faz mal. Por isso que a gente precisa usar as 3 peneiras do Sócrates. Pessoal, o último conselho que o autor nos dá é o seguinte, esse é para nós pensarmos. Se desejamos melhorar o ambiente doméstico, nossa casa, o primeiro passo é nos dispormos. Nós nos dispormos a isso. Geralmente, esperamos muito uns dos outros, reclamando atenção, respeito, compreensão e tolerância. Né? Então, a gente espera do outro. E a gente esquece de fazer a nossa parte. Né? Pessoal, para encerrar, não sei se a dona Matilde vai lembrar, mas eu vou falar agora uma mensagem do André Luiz que eu usei na minha formatura aqui do curso de doutrina, que eu carrego até hoje comigo. São palavras do André Luiz. Alguns já conhecem, eu acredito. E foi um conselho que o André Luiz nos dava, e ele fazia um pedido ao Pai por nós. Né? Então, André Luiz falou que longo é o nosso caminho, grande é o nosso débito, porém inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, ensina-nos a descobrir os imensos tesouros que carregamos no fundo de nossas almas. Pai querido, auxilia-nos a acender em nossos corações a chama eterna da sublime procura. Eu tive a dádiva dessa chama estar acesa até hoje, pessoal. Por isso que eu estou aqui palestrando para vocês. E que essa chama também esteja no coração de todos vocês, agora e sempre. Que assim seja. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguma colocação? Saber viver bem é uma questão de sabedoria mesmo, né? Viver bem com todo mundo, diante dos conflitos que avassalam o mundo, é questão de sabedoria. Enquanto não adquirimos essa sabedoria, nós continuamos sofrendo. Então, é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo, né? É verdade, Matilde. Isso que a Matilde falou é extremamente verdade. E um alerta para nós, nós não precisamos fazer essas mudanças que eu falei aqui agora no estalar de dedos. Nós não vamos ficar em engenhos da guarda da noite para o dia, talvez nem nessa encarnação. Porém, o caminho está aberto. O
Pai, no seu amor, deixou-nos aberto para nós chegarmos um dia, vai levar muito tempo, a chegarmos aonde Jesus chegou. Mas o caminho está aberto, depende de nós. Depende da nossa reforma íntima. Quando vocês pensarem em reforma íntima, lembre-se de Saulo de Tarso se transformando em Paulo, o apóstolo de Jesus, lá no deserto de Damasco, quando ele viu a imagem de Jesus e falou: Senhor, o que queres de mim? Mais alguém gostaria de falar? Não é pergunta, mas como você gosta de fábula, eu lembrei de um filme que eu assisti na minha infância e gosto dele até hoje, mas é muito raro passar, é Pássaro Azul. É um filme infantil, um musical clássico, que exemplifica um pouco do que você estava falando de conflito, de reencarnação, de falar o sim, sim, sim quando vai reencarnar. E ele é infantil e mostra até a pureza, né, do espírito, na verdade. Só para você procurar. Pássaro Azul? Vou procurar, eu adoro. Muito obrigado. Elizabeth Taylor. É lindo. Muito obrigado. Mais alguém? Não? Obrigado, pessoal. Muita Obrigada. paz a todos. Obrigada a você. Vamos lá agora, que agora é o nosso momento de doação. Esse momento em que abrimos o nosso coração com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, imaginando uma luz límpida saindo e se expandindo, envolvendo a todo o nosso querido planeta Terra. Essa luz de paz, de serenidade, de harmonia, que ela possa adentrar cada lar, envolver cada membro, que ela possa fazer os conflitos se dissiparem, as pessoas se compreenderem, terem respeito umas às outras. Que esta luz e esse carinho envolva a cada dirigente de cada nação, de cada comunidade, para que eles possam realizar bem a sua tarefa. Que esse amor e esse carinho envolvam a todos aqueles que passam nesse momento pelo desafio da doença, seja aqueles que estão em hospitais ou aqueles que se encontram em seus lares, seja a doença do corpo, ou da mente, ou da alma, que eles possam passar por este desafio e possam receber disso todo o aprendizado, pois essa é uma dádiva que às vezes nós não enxergamos que Deus nos concede. Que o nosso amor e o nosso carinho possam envolver todos os nossos irmãos que ainda se encontram no engano, aqueles que estão encarcerados ou mesmo andando pelas ruas, cometendo desrespeito com o seu próximo e com eles mesmos, pois estão tecendo teias que ainda precisarão resolver no futuro. Que eles possam ser iluminados, compreendendo que o bem é o melhor caminho sempre. Que o nosso amor e o nosso carinho possam ser enviados aos nossos seres queridos, aqueles que estão encarnados conosco ou aqueles que já partiram, que possam receber todo esse amor. Senhor, obrigada. Obrigada por nos dar esta oportunidade de auxiliar. Obrigada por nos dar a oportunidade de aprender. Obrigada por nos dar a oportunidade desta encarnação. Que possamos utilizá-la da melhor maneira possível, ajudando também e reconhecendo que cada ação, palavra, gesto que usamos em nosso cotidiano é uma forma de demonstrar o agradecimento por tudo que o Senhor nos dá. Obrigada, querido Mestre,
aos dirigentes desta casa, à espiritualidade maior que sempre nos acompanha. Que possamos todos retornar aos nossos lares e ter uma semana de paz e harmonia. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos agora ficar, né, em paz e tranquilidade enquanto a sala de prece vai ser preparada. Obrigada a todos. Boa tarde.